Amigos e amigas queridos, aqui estou eu de volta. Acabei de chegar de Buenos Aires, então me encontro no meu cantinho, aqui cercado de livros. Esse é o local onde eu preparo minhas aulas, passo horas lendo, gravo os meus programas e procurando tudo fazer de acordo com aquilo que eu chamaria de exigência da razão. Eu procuro um fundamento racional para as coisas que eu falo. Mas aqui estou eu de volta, depois de uma entrega radical a uma área da minha vida para a qual eu ainda não encontrei o seu fundamento metafísico. Porque, olha, eu quase tive um troço na decisão da Liberta. Teve uma hora lá que no Monumental eu falei, eu vou cair fora. Eu vou dar um refresco, porque não está dando para administrar esse troço, não. Porque a coisa foi toda bem... bem relacionada à história do Botafogo, ao que costuma acontecer conosco. Então, quer dizer, é bem Botafogo você ter um jogador expulso na decisão da Libertadores com 30 segundos de jogo. Você jogar, quer dizer, com menos um jogador durante mais de 90 minutos, se pensarmos nos acréscimos. Olha, e aí então faz 2-0 no primeiro tempo, poderia muito bem, vira o segundo tempo e ele administrar a coisa, assim, 15 minutos sem levar gol, 20 minutos, 30 minutos, a torcida na santa paz, a tudo contemplar, mas leva um gol no início do segundo tempo. Foi uma tortura chinesa completa, aquele sufoco, aquela adrenalina, e aí só vai fazer o gol que sacramentou a vitória no último minuto dos acréscimos do segundo tempo. Negócio assim, é de doido. Então estou aqui com essa voz rouca e veja só, o resultado não apenas do que eu vivi, quer dizer, o cansaço físico e emocional, não apenas do que nós vivemos lá em Buenos Aires. Eu estou vindo de uma trajetória aí que eu vou te dizer, eu acompanhei a Libertadores, estive lá no jogo contra o Palmeiras, aquele gol anulado e tal, aquela bola na trave no final do segundo tempo, que teria acabado com toda a história do Botafogo ser campeão da Libertadores. Depois, o jogo com o São Paulo pelas quartas de final e o Botafogo ali na disputa de pênaltis, levando, quer dizer, se classificando para as semifinais, sabe, de uma forma também que quase levou parte da torcida a por ali ficar, sabe, por motivo de um colapso emocional. E aí vem Montevidéu. E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Olha só, eu que gosto de ser racional, explica. Termina o jogo com São Paulo, logo depois eu compro as passagens para Montevidéu e Buenos Aires, sem saber se nós passaríamos pelo Peñarol. Sabe? Fomos para Montevidéu sem também ter a certeza que entraríamos no estádio. O ministro do Interior tinha proibido, portanto, tinha sugerido que a entrada da torcida do Botafogo deveria ser proibida, em razão, portanto, de um receio de que houvesse um conflito entre os torcedores. E nós também não sabíamos o que ia acontecer nas ruas. E aí nos classificamos, veio 5-0, estive lá então no estádio lá do Uruguai, onde o Botafogo disputou com o Peñarol o último jogo, e aí a classificação e tudo para a final, e essa história toda que nós vivenciamos lá em Buenos Aires. Eu gostaria de tirar disso tudo algumas lições super importantes. Olha só, eu vim aqui, botei aqui no papel algumas lições que eu acho que a gente pode extrair dessa conquista, que tem, assim, que chama a nossa atenção para fatos importantes da vida. Então vamos a eles, olha só. Em primeiro lugar, assim, é impressionante como que o que vem acontecer no futuro daqueles jogadores do ano passado os redimiu do fracasso que eles vivenciaram. Porque, olha só, eles foram humilhados por terem perdido o Campeonato Brasileiro depois de estarem com a mão na taça. Contudo, nós só disputamos a Libertadores por causa deles. Porque depois de muitos anos, foram os nossos atletas do ano passado que, com seu esforço em campo, sabe, nos classificaram
para a Libertadores da América. Esse título, portanto, é devido também a eles. E daquele grupo sobraram alguns, se não me falha a memória aqui. Olha só, daquele grupo sobrou o Tietê, sobrou o Marlon, sobrou o Adrielson, sabe? Sobrou o Eduardo e outros que não estão me vindo. Quem mais sobrou? Meu Deus, o Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores desse ano. Então, impressionante isso, como que nós devemos aguardar o desenrolar da história, porque é possível que um dia a gente, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a nossa vida, a gente passe a olhar com outros olhos aquilo que nós consideramos como uma perda completa, sabe? Outra coisa também uma lição que a gente tira dessa história toda, sabe? É a importância de nós perseverarmos do ponto de vista do suporte a ser dado a instituições que nós amamos. Olha, cara, que coisa bonita, a torcida não abandonou o Botafogo nesses anos todos de sofrimento, de batalha, sabe? Sem dinheiro. Nós íamos para campo para enfrentar times que investiam 10 vezes mais do que nós investíamos. Foi só nós nos aproximarmos desses times, sem alcançá-los em termos de investimento, que tudo mudou. Então, olha que história bonita, você vê o Monumental de Núñez tomado, que a torcida do Botafogo foi a maioria, eu acredito ali que a torcida do Botafogo pegou 2/3 do estádio, ou algo próximo. Sabe? Essa massa que saiu do Brasil, enquanto o Nilton estava super lotado. Isso é gente que está há anos insistindo em amar o Botafogo sem desistir dele. Que lição então fica da importância de nós lutarmos por aquelas instituições que nós amamos? E hoje a torcida está escrevendo uma página muito bonita e essa história sendo reconhecida por muitos torcedores de outros clubes, sabe? Porque atravessamos esse período todo, sabe, de humilhação em humilhação, para agora conquistarmos a Libertadores, podendo, talvez, não sabemos, o brasileiro, e um campo aberto para muitas outras competições que a maioria dos clubes brasileiros não vai disputar. Sabe? Então vem aí Recopa, tem um monte de Copa aí, Copa agora da América Latina, tem a decisão provável, esperamos, com o Real Madrid, depois vem aquele primeiro campeonato mundial de clubes nos Estados Unidos no mês de junho do ano que vem. Tudo isso conquista então do Botafogo e como resultado de toda essa gente que não desistiu da instituição Botafogo. Agora também vale falar do valor de crer que as histórias não precisam se repetir. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez eu não tenha formulado bem a frase. Quer dizer, que aquelas coisas que para nós se nos afiguram como sinal, indicadores que nada vai dar certo na nossa vida, sabe? Que aqueles sinais então devem ser interpretados por nós como sinais que apontam para a repetição de dores que experimentamos no passado. Quando o Botafogo teve o Gregory expulso, com 30 segundos de jogo no primeiro tempo. E o Atlético fez o primeiro gol, o seu único gol, logo no início do segundo tempo. Todos os fantasmas vieram sobre a cabeça de todos os torcedores. Porque nós vimos aquele enredo do passado, mas de um passado que o time não tinha investimento nenhum. Então, esse negócio de sorte, azar, sabe? É como alguém já disse, eu não acredito nisso não, que isso dá um mau azar. Mas largando, botando a brincadeira de lado, olha, o fato é o seguinte, que o futebol é uma grande aula de capitalismo. É grana. Você botou dinheiro, tem bom scout, você vai longe. Agora, você não tem bom scout, nem jogador bom no mercado para contratar, se você não tem recursos, sabe? Então, eu estou dizendo tudo isso para tão somente falar o seguinte, a história não se repetiu. Não se repetiu porque você tinha um outro plantel, sabe? Tinha uma outra estrutura, jogadores com outro porte, com uma outra mentalidade, com outro nível de preparo. E, portanto, fica essa lição. Essas histórias não têm que se repetir. Às vezes são sinais que nós interpretamos de modo equivocado contra nós, quando, na verdade, eles só estão dizendo que nós não precisamos repetir os erros do passado.
que a história não tem que, sabe, que ela não tem que, meu Deus, desenrolar de uma forma inexorável. Você está entendendo? Espero que você esteja entendendo o ponto. Então é aquilo, vimos cenas do passado se repetirem, mas as dores do passado não foram, em Buenos Aires, sentidas por nós. Sabe? E isso é muito legal, eu acho bacana a gente pensar nisso. Deixa eu tirar aqui mais uma liçãozinha, um propósito que o futebol cumpre, que é muito bacana também, é o convívio com os torcedores. Olha, eu convivi com muita gente em Buenos Aires. Não foi só ir para o estádio torcer pelo Botafogo. Não foi só empunhar a bandeira, perder a voz de tanto gritar, de tanto falar, de tanto torcer. Foi convívio, sabe? Então, quer dizer, ele cumpre. Eu acredito que é a principal missão desse tipo de atividade, entre outras, que é de botar os seres humanos juntos. Eu acho que nós, quer dizer, nós amamos ver pessoas com a nossa camisa, que não significa que a gente tem que odiar necessariamente que não veste a nossa camisa, mas isso estimula o contato, a solidariedade, a simpatia. Olha, beijei gente à beça, fui beijado por um número incontável de pessoas. Depois dei uma olhada no videozinho que eu fiz, que eu dei uma louca, que no finalzinho, faltando 1 minuto, eu resolvi pegar a câmera, sabe, quase ali todo borrado de medo, sabe, tirei a câmera ali meio trêmulo, vamos filmar agora o último minuto do jogo, sem saber o que ia acontecer. E aí fui lá contando para todo mundo na arquibancada, porque ninguém tinha relógio, só eu que estava marcando, ninguém atinou para isso. Então eu comecei a marcar os acréscimos, eu falei, 50 segundos, 40 segundos, de repente, o gol do Júnior Santos. E aquela avalanche de gente pulando em cima de mim, eu também pulando em cima das pessoas. Negócio muito legal, e que, olha, posso dizer, nós que vivenciamos aquilo, vamos carregar na memória um momento de interação humana propiciada pelo futebol, pela vitória do Fogão, sabe? Que eu acho que assim, é um vetor, sabe? Alguma coisa que aponta para a finalidade da nossa existência. Nós somos seres relacionais. Sem querer filosofar, Aristóteles dizia que o ser humano é um ser político, ele nasceu para viver na polis, sabe? Interagindo com pessoas. E o Botafogo criou essa legião de amigos. Eu tenho muitos amigos botafoguenses. Eu vou dizer uma coisa, quando eu olho para o Botafogo, eu sei que você não dá para pegar o Botafogo. O Botafogo não é a sede de General Severiano, sabe? São coisas que existem na nossa cabeça, sabe? Então, quando o Botafogo perde, o Botafogo não fica triste. Nós é que ficamos tristes. E o que eu amo é ver a torcida feliz. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma relação meio que muitos podem considerar patológica com essa história toda. Eu não gosto de ver outra torcida triste. Não tem nenhum prazer. Você nunca vai me ver tripudiando. Não fiquei nem um pouco feliz de ver os torcedores do Atlético cabisbaixos depois da partida, e não faço piada com isso. Agora, paradoxalmente, eu fico feliz de ver os meus torcedores, os meus amigos felizes. E eu tive uma experiência mística no Monumental de Núñez. Teve um momento em que estava um céu bonito, céu azul, já no entardecer, e eu levantei os meus olhos e agradeci a Deus pelo seu cuidado soberano, pela nossa vida. Porque 2024 é o ano do título, mas é o ano que eu mais sofri em toda a minha vida por conta da perda de um botafoguense apaixonado. Meu sobrinho, filho do meu irmão Miguel, e eu posso chamar da minha irmã Patrícia, que hoje é irmã para mim, das pessoas mais encantadoras que eu conheci na minha vida. Então, meu sobrinho, filho, criado assim, convive com os meus filhos, são todos da mesma faixa etária. Aprove ao santo soberano Deus levá-lo em fevereiro. Estar no Monumental sem ele. Quantos momentos nesses dias
eu pensei nele e no quanto seria maravilhoso ter a companhia dele. Pensei nisso tudo no final da partida. E aí, então, eu me abstraí das comemorações, olhei para o céu, levantei os braços e disse para o Pai: eu me submeto à sua autoridade soberana. Não a compreendo, mas eu sei que minha vida é a vida dos que eu amo. Sua vida, você que está me ouvindo, é regida pelo cuidado soberano dele. Não faz sentido eu me insurgir contra a vontade dele, mas apenas crer que vai chegar um dia que eu vou lançar um olhar retrospectivo para o passado, sabe, da minha vida. E vou agradecer a ele por aquilo que ocorreu de modo contrário aos meus desejos. Mas uma coisa eu estou certa, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria melhor para mim. Então é isso, eu agradeci pelo título, mas eu fui para o estádio pedindo graça para que, caso o meu desejo de ver meu clube campeão, teve um momento nesses últimos dias que eu até orei: Senhor, se fôssemos pensar em termos de justiça, o Botafogo teria que ganhar, porque o Atlético já ganhou o título. Ano passado o Fluminense ganhou, chegou a nossa vez. Mas eu confesso que fiquei muito tímido para fazer essa oração. Mas eu fui para o estádio pensando: se isso acontecer, eu também quero me submeter à sua vontade, mas aprove a ele me consolar no momento de felicidade intensa e dor, consolo profundo. Não tenho ideia, eu tive o que de mais maravilhoso aconteceu no Monumental de Núñez, foi a comunhão que eu tive com Deus depois do término da partida. Inesquecível. Deus falou meu coração, enxugou minhas lágrimas. E é esse recadinho que eu queria deixar por você. Perdoe por ser tão prolixo, falar tanto. A boca fala do que o coração está cheio, meu coração está cheio do Botafogo, está cheio do Evangelho, está cheio do desejo também, não apenas de convidá-lo a torcer para o Botafogo, mas ajudá-lo a ver sentido na sua vida, sabe? Acreditar que tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz que os cabelos da cabeça dos seus discípulos estão contados. É isso, tá bom? Deus abençoe, saudações alvinegras e estou indo, fica aqui entre nós, estou indo para Porto Alegre na quarta-feira para ver o jogo do Brasileiro, e se tivesse uma graninha, eu iria ver lá o jogo com o Real Madrid, sabe? E vou fazer economia, vou ver o que eu faço, eu criar aqui um cofrinho para ver a Copa do Mundo lá de futebol, não sei se o nome é esse. É isso aí, olha, um beijão, fogo!